Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que serão sorteados um por um aqui no meu canal, na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos vocês que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é um suspense de 2003. Uma história que envolve uma cidade pequena cheia de segredos, corrupção, assassinato e um homem que acaba descobrindo que aquele lugar não é tão tranquilo quanto parecia ser. Porque o DVD sorteado de hoje é Cidade do Crime. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você também gosta de DVDs, coleciona filmes ou gosta de cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, falar um pouco desse filme aqui. O filme Cidade do Crime, ele foi lançado em 2013 e tem aproximadamente 1 hora e 36 minutos de duração, ele é bem curto, tá? A história aqui acompanha Robert e sua esposa Molly, que é um casal que decide deixar a cidade grande e se mudar para uma pequena cidade depois de passar uns problemas financeiros e pela perda da filha, pelo visto. Mas o Robert acaba descobrindo que a cidade esconde uma série de segredos envolvendo violência, corrupção, assassinato e chantagem, tá? Bom, o diretor desse filme aqui é o Harvey Keitel. Eu não conheço nada desse filme aqui, tá? Ele também trabalhou como produtor do filme, tá? Mas em Cidade do Crime, ele comandou a história tentando misturar drama e suspense em uma trama de investigação e segredos de uma pequena cidade. Principais atores que estão nesse filme como Nathan Fillion, Chandra West, Emmanuel Walden, Daniel Bowen e entre outros atores que estão nesse filme. E assim, eu não conheço a maioria dos atores que estão nesse filme aqui porque a gente meio que desconhecida, tá? E eu vou ser sincero, esse é um filme que infelizmente não funcionou muito pra mim. A ideia da história até é interessante, porque uma cidade aparentemente tranquila esconde vários segredos, mas achei o desenvolvimento fraco e o filme pouco envolvente, tá? Algumas situações parecem previsíveis e eu não consegui me envolver tanto com os personagens. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando de Cidade do Crime. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando lá em cima todo o elenco do filme. Os segredos mais sujos dessa pequena cidade estão prestes a vir à tona. Parceria aqui da California Filmes. Aqui está a lombada. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme com algumas sininhas. Contém alguns bônus nessa edição. A duração do filme aqui é 1 hora e 36, como eu falei para vocês. E a classificação para maiores de 16 anos. E abrindo aqui está no estojinho o disco. Essa daqui é a arte do disco Simplicinha. E essa daqui é a porcentagem no Rotten Tomatoes só pelo público, 15%. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, mas vai aparecer aí no menu os trailers, tá? Então curtem aí o menu de Cidade do Crime.
Oi, você... Eu não vi você aí. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Cidade do Crime. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse suspense. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês do filme Cidade do Crime. Então, bora lá começar. A história acompanha Robert Graves, um escritor que decide abandonar a vida agitada da cidade grande e se mudar com sua esposa Molly para uma pequena cidade próxima ao rio. O Robert acredita que aquele lugar tranquilo será perfeito para começar uma nova fase de sua vida. Ele imagina que poderá descansar, escrever e finalmente viver em paz ao lado de sua esposa. Só que a pequena cidade esconde muitos segredos. Pouco tempo depois de chegar, o Robert ele começa a perceber que existe algo muito estranho acontecendo naquele lugar. Os moradores parecem esconder informações, as polícias e algumas pessoas demonstram um comportamento bastante meio suspeito. A situação fica ainda mais complicada quando Robert acaba envolvendo em uma investigação relacionada a um assassinato. Ele basicamente mata um policial suspeito, tá? O que inicialmente parecia ser apenas uma mudança para uma cidade tranquila começa a se transformar em um verdadeiro pesadelo para ele. O Robert ele descobre que existe uma rede de corrupção, assassinatos, chantagens e mentiras envolvendo pessoas importantes da comunidade. Entre as pessoas que entram na vida do Robert está Ray Butler, uma mulher misteriosa que acaba se envolvendo com ele e aumentando ainda mais a quantidade de problemas, que o policial ele ia matar ela, tá? O Robert ele começa a perceber que não pode confiar facilmente nas pessoas ao seu redor, ou até dela. Quanto mais ele tenta descobrir a verdade, mais perigosa fica a sua situação. Ele também começa a ser tratado como suspeito pelas autoridades, fazendo com que precise lutar não apenas para descobrir que está por trás dos crimes, mas também para provar a sua própria inocência. A tranquilidade que ele procurava desaparece completamente. O Robert ele passa a investigar os acontecimentos por conta própria e descobre que os crimes estão ligados a pessoas poderosas na cidade. A cada nova descoberta, ele percebe que aquela comunidade aparentemente pacata possui uma verdadeira teia de corrupção. Uma das coisas mais interessantes da história é justamente acompanhar o Robert percebendo que aos poucos, que aquela cidade não é o lugar tranquilo que ele imaginava, ele encontra pessoas envolvidas em situações comprometedoras e começa a juntar as peças do quebra-cabeça. O problema é que quanto mais próximo chega da verdade, maior fica o perigo. O Robert acaba entrando em uma situação em que qualquer pessoa pode estar mentindo para ele. Na parte final, Robert finalmente consegue entender melhor a rede de crimes que existe na cidade. Ele precisa enfrentar pessoas que possuem influência e poder suficientes para tentar encobrir os acontecimentos. Principalmente até essa mulher misteriosa que chegou. A situação chega ao limite quando Robert se vê envolvido direto na violência e precisa lutar pela sua própria sobrevivência. O protagonista aqui ele consegue sobreviver e as verdades escondidas naquela pequena cidade começam finalmente a aparecer. O lugar que deveria representar um novo começo para o Robert acaba se tornando justamente o cenário de uma das experiências mais perigosas de sua vida. E o filme aqui ele mostra que nem sempre um lugar aparentemente tranquilo é realmente seguro. O Robert ele acreditava que fugir da cidade grande resolveria seus problemas, mas acaba descobrindo que os perigos podem existir justamente onde menos esperamos. A história também aqui trabalha bastante com a ideia de segredos escondidos em pequenas comunidades, onde pessoas poderosas conseguem manipular situações para proteger os seus próprios interesses. Vou falar um dos pontos positivos desse filme aqui.
O Nathan Fillion, não conheço esse ator, mas ele ficou bem no papel principal, tá? A ideia de uma cidade pequena escondendo grandes segredos é interessante, o suspense cria algumas situações de tensão, a atmosfera do filme combina com a história, e tem algumas reviravoltas interessantes, tá? Mas tem muitos pontos negativos, como o roteiro ele poderia ter sido muito desenvolvido, algumas situações parecem pouco convincentes, o ritmo ele é irregular, alguns personagens não são tão bem aproveitados, e a história tinha potencial para ser um suspense muito mais envolvente. Então, na minha opinião, Cidade do Crime é um filme que tinha uma ideia interessante, mas que não conseguiu me conquistar completamente. Eu gostei da proposta de acompanhar um escritor que se muda para uma cidade pequena pensando que vai encontrar tranquilidade e acaba descobrindo uma enorme rede de crimes e segredos. É uma premissa que poderia render um suspense muito bom. Também gostei que o Nathan Fillion como protagonista ele ficou muito bom, porque ele consegue carregar boa parte do filme e fazer o Robert parecer alguém realmente desesperado para descobrir o que está acontecendo. Porém, eu achei que o filme poderia ter trabalhado muito melhor seus personagens e as suas reviravoltas. Em alguns momentos, a história parece andar devagar demais, e algumas descobertas não têm o impacto que poderia ter. Para mim, é aquele tipo de suspense que você consegue assistir ao final para descobrir o que está acontecendo, mas depois deixa a sensação de que poderia ter sido muito melhor. E a nota que eu vou dar para o filme Cidade do Crime é 3. A ideia é interessante, o Nathan Fillion é um bom protagonista, mas o roteiro, o desenvolvimento dos personagens e o ritmo fizeram com que eu não gostasse tanto do filme, tá? É um suspense que tinha potencial, mas acabou ficando bem abaixo do que poderia ser. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Cidade do Crime aqui no meu canal. Agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Cidade do Crime? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostaram do mistério e das descobertas do Robert? Ou também acharam um filme lento e pouco interessante? Ou nunca ouviram falar desse filme? E o que vocês acharam do final? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder os comentários, tá? Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.